Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Eikev e encontra-se no livro de Dvarim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 12, até o capítulo 11, verso 25. A nossa Parashá começa da seguinte forma em seu texto hebraico: Ve'aya Eikev tishme'un et hamishpatim ha'ele ushmartem vasitem otam Veshamar Hashem Elohecha lecha et abrit ve'et ha'chesed asher nishba la'avotecha. E será que se vocês ouvirem diligentemente estes juízos e se guardarem e se os fizerem, também o Eterno teu Deus guardará para ti a aliança e a bondade que jurou aos teus pais. O que nós temos aqui então é, a bem da verdade, um compromisso entre o Criador, entre o Deus de Israel e o seu povo. E por extensão, um compromisso do Criador com todo aquele que também é Israel no seu mais amplo sentido, o monoteísta estrito. Nós temos aqui promessas de que o Eterno guardará a sua fidelidade, a fidelidade para com a aliança, e isso implica na fidelidade do povo às condições do pacto, para que então todas as promessas de bênçãos possam ser cumpridas na vida desse monoteísta. E para então darmos início à nossa Parashá dessa semana, como sempre fazemos, é bom, primeiramente, fazer um resumo do assunto, do tema geral, para então partirmos para o estudo mais aprofundado. Na Parashá dessa semana, Moshe Rabbeinu continua o seu discurso de despedida, enfatizando ao povo judeu a necessidade de reforçar a sua emuná, a sua fidelidade, no momento em que eles estavam prestes já a entrar na terra prometida, na terra de Israel. E por que será que ele sentiu a necessidade de reforçar no povo esse sentimento, justamente nesse momento? Por que será que Moshe Rabbeinu decidiu reforçar, enfocar, dar ênfase à emuná, à fidelidade do povo ao pacto, justamente nesse momento? Ora, pois o decreto de permanecer 40 anos vagando no deserto foi consequência justamente da falta de fidelidade ao pacto. Falta de emuná. Como o povo havia passado por muitos sofrimentos e dificuldades, principalmente após alguns erros graves cometidos, como vimos nas parashot anteriores, e as consequências, como os castigos recebidos, Moshe então tentou encorajá-los e motivá-los, como está escrito. E você deve saber em seu coração que da mesma forma que um pai castiga o seu filho, assim Deus castiga vocês. De acordo com Devarim 8, verso 5. Que ensinamento Moshe quis transmitir ao comparar os castigos de Deus com a forma como um pai, por exemplo, pune seu filho? O primeiro ponto é que um pai só pune o seu filho por amor e, evidentemente, tensionando o seu crescimento. A intenção de um pai quando pune um filho, de qualquer forma, ou sob qualquer forma, é naturalmente que esse filho cresça e que ele aprenda, que ele evolua na sua caminhada. O pai sofre quando precisa castigar ou punir um filho, naturalmente. Todos aqueles que são pais sabem disso. Mas sabe que o castigo e que a punição é importante para que ele não continue nos caminhos errados. Também todo pai sabe disso. O Eterno também nos manda sofrimentos somente por amor e para o nosso próprio benefício. Ele tem controle sobre todo o universo, sobre toda a existência, sobre toda a criação, e não há nada que ele não possa fazer nesses termos. Portanto, quando chega sobre nós algum tipo de dificuldade, quando sobrevém a nós algum tipo de dificuldade, certamente esta é a vontade de Deus. Por isso, sempre que estivermos em um momento doloroso ou passando por alguma dificuldade, mesmo quando não conseguimos entender racionalmente por que estamos passando por isto,
nós precisamos ter a certeza de que Deus está fazendo uma bondade para nós. Ele está fazendo isso por bondade infinita. Porque a ideia principal é fazer com que nós entendamos a realidade e, então, assim, possamos corrigir os nossos caminhos. Sem isso, não haveria correção. O Criador não foi obrigado a criar o mundo. O Eterno não foi obrigado a criar o mundo. Ele criou apenas por bondade. E nos mantém também vivos por bondade. Ou seja, a vida que Ele insuflou em nós é um ato de bondade. Portanto, entendemos de maneira lógica que também os sofrimentos são baseados em sua característica de Hesed, bondade. Mas há um outro ponto importante que podemos aprender de comparação, ou da comparação das punições que de Deus com, por exemplo, as punições de um pai. Toda vez que um filho comete um erro, o pai tenta conversar. Ele senta então com o filho e tenta dialogar com o filho. Se a conversa não resolve, então o pai age, digamos, de uma forma um pouco mais contundente. Dá uma bronca no filho, né? Fala com mais autoridade, com mais veemência. Se mesmo assim isso não funciona, então o pai decide punir de alguma forma o seu filho. E de que forma o pai pune o seu filho? De maneira que o filho entenda seu erro e o corrija. Nenhum tipo de punição, digamos, que não faça a pessoa punida entender o motivo do seu erro é válida. A punição deve ter por finalidade fazer com que a pessoa entenda os motivos pelos quais ele está sendo punido. De maneira então que o filho entenda. Ele precisa entender esse erro para que possa ter consciência de que realmente cometeu um deslize e que então precisa retomar o seu caminho de volta. Se o filho não aprender nada com o castigo e voltar a errar, é sinal que o castigo não atingiu o seu objetivo. É sinal que a punição não atingiu o seu objetivo. Este é também um dos principais propósitos pelo qual Deus nos pune, para que possamos melhorar algum aspecto do nosso comportamento e não voltarmos então a errar. Explica o Rav Avraham Grodzinski, Mashgiach da Yeshiva de Slobodka, que durante muitos séculos o povo judeu teve grandes profetas como Moshe Rabbeinu e Eliyahu Hanavi, para citar apenas dois. A profecia era o canal de comunicação de Deus, o que Deus utilizava para advertir o povo sobre os erros que estavam cometendo. Mesmo quando não eram erros grosseiros e evidentes, os profetas então conseguiam investigar o coração das pessoas e apontar com precisão cirúrgica aquilo que precisava ser consertado. Mas atualmente nós não temos mais profetas. Então como Deus se comunica conosco? Como podemos saber o que é necessário corrigir e consertar, reparar em nossos atos e em nossas características? A resposta é uma das chaves mais importantes para o nosso verdadeiro crescimento. Quando terminou a profecia no mundo, Deus passou a demonstrar a sua preocupação e a se comunicar conosco através dos sofrimentos. Isso quer dizer que quando uma pessoa está passando por uma dificuldade ou sofrimento, é Deus que está se comunicando por amor e comunicando que algo em sua vida precisa ser aprimorado. Portanto, o sofrimento é um grande presente de Deus, uma oportunidade de consertar erros e de chegar à perfeição, de chegar realmente à condição ideal. O Talmud explica que mesmo pequenas dificuldades, como tentar pegar 2 moedas no bolso e sair em 3, também são consideradas, imaginem, sofrimento, e carregam consigo uma mensagem. Mas deste ensinamento do Rav Avraham Grodzinski fica uma pergunta óbvia. Quando Deus se comunicava conosco através da profecia, a mensagem era direta e facilmente compreendida. Agora que Ele se comunica conosco através de sofrimentos, como saber exatamente qual é a mensagem e o que devemos melhorar em nós?
A resposta está em um dos fundamentos do monoteísmo. Deus sempre pune uma pessoa midá keneged midá, medida por medida. Isto é, da mesma maneira que cometemos um erro, assim somos castigados, assim somos punidos. A Torá está repleta de exemplos deste comportamento de Deus. Os egípcios afogavam bebês judeus no rio Nilo e foram afogados no Mar Vermelho. Shimshon, Sansão, ele pecou com os seus olhos e foi castigado através da cegueira. A pessoa que transgredia falando Lashon Hará, maledicência, tentando com seu ato causar o afastamento entre as pessoas, era castigada passando por um tempo então isolado. Essa pessoa era isolada do convívio do povo. Ou seja, pela língua que ele tentava causar o afastamento entre as pessoas, ele sofreu a exata punição na exata medida, também sofria o mesmo tipo de castigo, sendo então afastado da vida social. E assim há inúmeros casos na Torá onde podemos encontrar esta marcante característica do Criador. Portanto, a comunicação continua sendo direta, pelo fato de Deus nos castigar midá, keneged midá, medida por medida, se pararmos para refletir, ao passarmos por um momento de sofrimento, encontraremos o que precisamos mudar. Se alguém grita conosco, provavelmente estamos sendo desrespeitosos com alguém. Se alguém nos rouba, provavelmente estamos sendo desonestos em alguma área da vida. Se queimamos a língua, provavelmente estamos falando Lashon Hará, ou mentiras. E assim com todos os tipos de sofrimentos, sejam eles menores ou maiores. Quando passamos por sofrimentos, muitas vezes tentamos escapar dessa reflexão, principalmente ao utilizar fatores externos para explicar as nossas dificuldades. Nós sempre tentamos explicar alguma coisa. Eu estou sofrendo, mas eu não sei qual é a exata razão. Por exemplo, muitos acham que as dificuldades são sempre resultados de Ain Hará, que é a inveja. Outros imediatamente verificam as mezuzot, sendo eles judeus, para certificar que estão em ordem. E muitas pessoas, certas vezes, elas apelam para subterfúgios, tentando não reconhecer, ou, digamos, fantasiando um motivo. É verdade que existe inveja, é verdade que as pessoas, de repente, podem não gostar muito de você, mas isso não tem nenhum tipo de influência sobre a tua vida. É verdade que vários fatores externos podem contribuir para o sofrimento. Porém, na sua raiz, nós entendemos pela Torá e entendemos pela tradição que o sofrimento é uma forma de mensagem do Criador. Não podemos perder o foco principal dos sofrimentos, que é a reflexão. A causa exata, né, é aquilo que a Torá e a tradição ensina. A causa exata está realmente em nós, jaz em nós. Não podemos esquecer que os sofrimentos são uma mensagem direta de Deus e clara, nos dizendo que devemos crescer, que devemos então refletir e corrigir caminhos. Temos que tomar apenas o cuidado de utilizar esse ensinamento apenas para nós mesmos. É uma grave transgressão, repito, é uma grave transgressão ver uma pessoa sofrendo e ao invés de ajudá-la e confortá-la, ficar tentando buscar motivos para o sofrimento dela, imaginando que transgressão grave ela pode ter cometido. Esta forma de reflexão deve ser aplicada apenas para as nossas próprias dificuldades e sofrimentos, ou seja, para a nossa própria experiência. Deus não gostaria de nos mandar sofrimentos. Ele nos manda bondades o tempo inteiro para que possamos refletir e consertar nossos erros. Mas, infelizmente, não prestamos atenção a tudo de bom que recebemos. Um surdo pagaria milhares de reais, por exemplo, se pudesse, para voltar a escutar. Mas escutamos tudo e não damos valor. Muitas vezes escutamos tudo e não ouvimos. Um cego daria todo o seu dinheiro, tudo que ele tinha, tudo que ele possa ter, para ter de volta a sua visão.
Mas enxergamos e não apreciamos. Enxergamos muitas vezes e não vemos. Um paralítico trocaria até o seu último centavo para levantar da sua cadeira de rodas e andar, mas nós andamos e não prestamos atenção na bondade que estamos recebendo a cada passo que damos neste mundo. E pelo fato de não refletirmos e corrigirmos os nossos erros através das coisas boas, Deus precisa nos mandar esse tipo de coisa, sofrimentos. Pois isso nos balança, nos desperta e nos faz então pensar na vida. Ainda hoje, olhando algumas mensagens, eu recebi através do feed de notícias de uma amiga pelo Facebook a seguinte mensagem muito importante, muito interessante. Não é importante apenas acordar. O importante é despertar. E muitas vezes nós estamos acordados, mas nós não estamos despertos. E é exatamente disso que o tema da Parashá, nos traz hoje. É um despertar da consciência para o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo ao nosso redor. Se sofremos, o motivo está exatamente em nós, na necessidade de correção, de reparação dos nossos caminhos. E isso é realmente o despertar de que essa pequena mensagem enviada por essa amiga nos traz. Essa é a lição que a Parashá quer nos deixar. E o Criador faz isso apenas como um ato de amor e de bondade. Não como o amor limitado de um pai, mas como o amor ilimitado que apenas o Criador pode sentir por nós. Quando um pai dá uma bronca em um filho, ou um castigo, uma punição, ele não quer que seu filho fique depressivo. Ao contrário, ele quer que seu filho utilize o questionamento e o ensinamento de uma maneira positiva, consertando o que estava errado. Deus nos ama muito mais do que um pai ama o seu filho. Cada sofrimento é resultado de amor, de uma sabedoria infinita. Deus não se revela para nós de maneira aberta neste mundo, e por isso pode ser que nós sairemos daqui sem entender muito bem os sofrimentos pelos quais passamos na vida. Mas uma coisa podemos ter certeza: através dos sofrimentos, Ele está se comunicando conosco, Ele está demonstrando que se importa. Ele quer nos ensinar a escutar, Ele quer nos ensinar a despertar. Suas mensagens que chegam através das dificuldades, para que possamos a cada dia nos conectar um pouco mais com Ele e para toda a eternidade. Esta declaração, feita por um paciente terminal de 70 anos que estava internado numa UTI, foi publicada em um jornal americano. Meu primeiro sonho foi terminar a escola. Eu imaginava que somente quando as pessoas entravam na faculdade e começavam as festas e os namoros, é que a vida realmente começava. Mas meu segundo sonho foi terminar a faculdade, pois eu já me imaginava trabalhando, comprando meu primeiro carro, etc. Meu próximo sonho seria estar casado, pois eu via as pessoas mais velhas casando e me imaginava casado com uma bela esposa e sabia que somente assim eu realmente seria feliz. Depois do casamento, eu comecei a sonhar com a alegria verdadeira que seria quando eu tivesse filhos. Então eu comecei a sonhar como seria bom quando eles crescessem e se casassem, quando eu poderia relaxar um pouco. Finalmente, meu sonho foi a felicidade que viria com a tão esperada aposentadoria. Só agora que eu estou morrendo, percebo que nunca vivi de verdade. Eu vivi, foi sim uma ilusão. Para que realmente possamos aproveitar cada segundo de nossas vidas neste mundo, há uma lição muito importante que devemos aprender. Devemos estimar o momento em que estamos vivendo agora, ao invés de viver olhando para sempre para algo ainda no futuro. E eram tempos de paz. As pessoas viviam tranquilamente em um reino distante. Michel, um fiel servidor do rei, cumpria as suas obrigações com entusiasmo, na esperança que o rei notasse a sua dedicação
e o promovesse de alguma forma. E com o passar dos anos, ele realmente foi sendo promovido dentro do Palácio Real, até que em sua velhice chegou ao almejado cargo de ministro. Relembrou como havia sido difícil e trabalhoso alcançar aquele cargo de confiança do rei. Após alguns anos se passaram e aquele reino iniciou uma terrível guerra com um reino vizinho. E Davi, um jovem cavaleiro do rei, demonstrou bravura em todas as suas lutas, constantemente arriscando a sua própria vida para proteger a vida do rei. A cada demonstração de fidelidade e bravura, ele crescia aos olhos do monarca. Ele foi então sendo rapidamente promovido e em poucos meses já havia chegado a cargo de ministro, mesmo sendo ainda tão jovem. E quando Michel viu a ascensão meteórica de Davi, ele ficou muito irritado, porque para ele havia sido tão difícil, necessário tantos anos de esforço, de empenho para ser promovido, enquanto para aquele jovem havia sido suficiente apenas alguns meses. A inveja o consumiu quando a guerra terminou. E o rei ofereceu um grande banquete, uma grande festa em honra daqueles que durante as batalhas haviam arriscado a vida por ele. Davi era um dos principais participantes daquele banquete, recebendo muitas honras, enquanto Michel nem mesmo foi chamado, nem mesmo mencionado. Inconformado, Michel foi cobrar do rei explicações. E o rei, percebendo o desapontamento de Michel, explicou com calma: meu amigo, não fique chateado, o Davi não é melhor que você, mas você precisa entender que demonstrar fidelidade ao rei em tempos de paz, onde não há dificuldades nem perigos, é muito mais fácil do que demonstrar fidelidade ao rei numa época de guerra e de dificuldades como a que passamos agora. É por isso que mesmo em tão pouco tempo Davi conseguiu demonstrar a mesma lealdade que você precisou de tantos anos para demonstrar. Explica o Hafetz Haim que podemos demonstrar nossa lealdade a Deus quando tudo está indo bem e tranquilo. E assim podemos ir crescendo, pouco a pouco, em nossa carreira de experiência e de conhecimento do Criador. Mas se quando nós passamos por dificuldades e mesmo assim persistimos e vencemos, o nosso crescimento é muito mais rápido e intenso, como ensinam os sábios. De acordo com a dificuldade, assim será a recompensa. Pirkei Avot 5:26. Na Parashá Eikev, Moshe nos relembra de todas as recompensas que recebemos de Deus se andarmos em seus caminhos corretos, e garante que não precisaremos temer inimigos, pois se nos comportarmos de maneira que Deus nos ensinou, Ele estaria sempre nos protegendo. Além disso, também está na Parashá o segundo parágrafo do Shema Israel. Nesses versos, somos instruídos então a constantemente contemplar e internalizar a Torá e seus ensinamentos, como está escrito: e vocês devem colocar essas palavras em seus corações. Há um interessante ensinamento do Talmud, no Tratado Kedushim 30b, sobre este verso. A palavra samtem, que significa vocês devem colocar, também pode ser lida como samtam, que significa elixir puro. Isto é, a Torá é a cura ideal para o nosso Yetzer Hará, a nossa má inclinação. O Talmud nos traz a analogia de um pai que, para educar seu filho, percebe a necessidade de lhe dar, então, uma forte pancada, que causa no filho uma ferida. O pai, então, instrui seu filho a colocar uma compressa sobre a ferida e diz: filho, todo momento em que a compressa estiver sobre a ferida, você pode comer e beber o que quiser. E você pode se banhar com água quente e fria, sem precisar se preocupar com a infecção do seu machucado. Mas se você tirar a compressa, sua saúde estará em risco.
Da mesma maneira, Deus nos ensina: meu filho, eu criei o Yetzer Hará e criei a Torá como um antídoto contra ele. Todo momento em que estivermos ocupados com o estudo e o cumprimento da nossa parte do pacto, Deus nos protege, o Criador nos protege e nos ajuda a controlar o nosso maior inimigo, que é o Yetzer Hará, a inclinação para o mal. Mas se abandonarmos a Torá, se abandonarmos a nossa parte no pacto, se não cumprirmos a nossa porção como Bnei Noach ou como judeus, ficaremos na mão ou nas mãos do Yetzer Hará. Ou seja, seremos escravizados pela nossa própria má inclinação. Porém, deste ensinamento do Talmud surge uma grande dúvida. Os sábios ensinam que Deus criou a Torá para que possamos seguir seus ensinamentos, ganhando assim méritos para toda a eternidade. E ele criou também Yetzer Hará como um obstáculo que o ser humano precisa superar. Mas isso parece contraditório com o ensinamento do Talmud. A palavra antídoto em hebraico, tavlin, também significa condimento ou especiaria. O condimento não é mais importante do que a comida. É apenas algo para melhorar o sabor, para temperar o prato principal. Aparentemente, o que o Talmud está nos ensinando é que Yetzer Hará é a criação principal, enquanto a Torá, embora muito necessária, é apenas uma criação secundária, um condimento. Também a analogia utilizada pelo Talmud reforça esse entendimento. O castigo que o filho recebeu, que seria o nosso Yetzer Hará, é parte fundamental da sua educação, enquanto a compressa serve apenas como prevenção ou como antídoto para aquela pancada, para que ela não tenha consequência negativa. Como entender então essa contradição? A Torá é a criação principal ou, como aparentemente ensina o Talmud, é apenas secundária, uma especiaria para melhorar o gosto natural de Yetzer Hará? Além disso, o Talmud continua e explica que Yetzer Hará ameaça dominar a pessoa todos os dias e a matá-la. Se esta é uma força tão ameaçadora, por que realmente foi necessário então que Deus tenha criado esse tipo de coisa? Existe algum benefício em estarmos submetidos a esta luta tão pesada diariamente? Responde o Rav Yohanan Zweig que Deus criou o ser humano com um gigantesco potencial de realização. Mas o peso de saber sua enorme capacidade, juntamente com o medo de não conseguir viver de acordo com o seu potencial, faz com que o ser humano tente fugir das suas responsabilidades, cometendo ou correndo o risco de se autodestruir. Para fugir desse peso, a tendência natural do ser humano é viver de maneira a bloquear a consciência do seu potencial, ou tentar então convencer a si mesmo de que as suas expectativas em relação ao seu próprio potencial são infundadas, que não têm fundamento. É por isso que vemos atualmente tantas pessoas depressivas ou que se sentem fracassadas, apesar de nunca terem tentado atingir seu verdadeiro potencial. Vivemos muitas vezes adormecidos. Mais uma vez, relembrando o tema da postagem da minha amiga, que fala sobre o despertar, sem conhecer a nossa verdadeira força, apenas por ser mais fácil e cômodo não sairmos da nossa zona de conforto. Como fugir dessa inércia que não nos deixa crescer e conhecer nosso verdadeiro potencial? Imagine um corredor que, ao participar de uma importante competição, percebe que no meio do caminho foram colocadas barreiras. Ele tem duas opções: desistir da corrida e voltar para casa como um fracassado, ou tentar saltar cada barreira para vencer.
E apesar de nunca ter imaginado o que conseguiria, ele descobre que além de correr, ele também consegue saltar. O que nos faz despertar para o nosso potencial é justamente o nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal. As dificuldades e obstáculos nos mostram qual é o nosso verdadeiro valor. É um desafio. E nós vivemos de desafios. Nós precisamos de desafios. Yetzer Hará é um desafio proposto pelo Criador. Por outro lado, se esta consciência do nosso potencial fosse deixada sem controle, o peso dela nos destruiria. Para isso, então, Deus nos entregou a Torá, a ferramenta que nos ajuda a atualizar e a desenvolver o nosso verdadeiro potencial. É este o conceito que o Talmud está nos ensinando. Não há dúvidas que a Torá é a principal criação de Deus. Mas sem a consciência que o Yetzer Hará nos dá, todo o potencial da Torá não seria devidamente utilizado. Por isso o Talmud considera como se Yetzer Hará fosse a criação principal, pois sem as devidas aspirações, sem os desafios da vida, o potencial do ser humano seria talvez completamente desperdiçado. Reclamamos das dificuldades da vida, mas não percebemos que são justamente as dificuldades que nos tornam mais e mais fortes. Ao lidar com uma tentação, com uma situação difícil, complexa para vencer, a pessoa se eleva ao sair, digamos, superior ou vencedor de uma situação difícil. Ele se torna mais forte e capaz. Com pequenos ganhos diários, com pequenas conquistas, vamos trilhando o nosso caminho de sucesso, o nosso caminho de plena conscientização da verdade do Um. Explica o Rav Israel Meir HaKohen, mais conhecido como Hafetz Haim, que aquele que se conecta aos valores espirituais da Torá em momentos de tranquilidade, isto é, em momentos em que não há tantas forças contrárias, tantas coisas contrárias, apesar de mostrar sua fidelidade a Deus, apenas demonstra ser uma pessoa comum. Ela está buscando a Torá, o conhecimento, o estudo, a compreensão em tempos fáceis, sem dificuldades. Mas aquele que consegue se conectar aos valores da Torá, mesmo em tempos de guerra, entre aspas, demonstram de maneira muito mais clara o seu heroísmo, o seu valor. É esta a oportunidade que temos em nossa geração. Estamos em meio a uma verdadeira guerra, na qual valores corretos estão cada vez mais e mais distorcidos, distanciados da sua fonte. A busca pelo bem se tornou uma exceção. Ser honesto virou exceção. Quando um taxista devolve uma bolsa de dinheiro esquecida em seu carro, vira capa de todos os jornais, todas as revistas, parece ser algo de outro mundo, de outro planeta, algo que, digamos, deveria ser a regra, é uma exceção. Mas não é óbvio que ele deveria devolver algo que não lhe pertence? É óbvio que sim. Como atualmente os bons atos são tão raros, eles chamam a atenção quando ocorrem. Esta é a chance de mostrarmos, então, o nosso heroísmo, de se levantar e dar um basta a tanta injustiça. É o momento de mostrar que, apesar das dificuldades, podemos viver de acordo com os valores corretos. Não há vencedores na vida que não precisem superar seus obstáculos e suas próprias limitações. Nós estamos lutando e cada vez mais lutando nessa saída de um Egito de limitações. A história de Israel é a nossa história. A história da Torá é a nossa história. Estamos também migrando, estamos também saindo de um Egito, das limitações, das restrições impostas.
Os verdadeiros heróis surgem em momentos de guerra e de dificuldades, e não absolutamente apenas nos momentos de paz. Esta é a mensagem da nossa Parashá para essa semana. Espero que tenha sido de proveito a todos. E até uma próxima oportunidade em Mirtzeh Hashem.